Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui pro canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você, se não for inscrito, se o vídeo chegou até você pela primeira vez e você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, compartilhe com as pessoas que você conhece, que isso ajuda demais aqui o nosso canal, tá bom? E eu agradeço demais, muito obrigado mesmo. E no vídeo de hoje a gente vai falar do assunto que está aí em tudo quanto é lugar. A gente fazia cálculos e mais cálculos, se ganhar os 2 primeiros jogos, se ganhar do Chelsea, a gente ficar em primeiro, se classificar em primeiro, a gente não foge do Bayern de Munique, pode pegar um Benfica, um Boca Juniors, enfim. Acabou que no final a gente fez o dever de casa, ganhou os 2 primeiros jogos, ganhou do Chelsea, ficamos em primeiro lugar no grupo, e aí o que acontece, né? O Bayern perde o seu jogo e acaba ficando em segundo no grupo dele. E aí o cruzamento das oitavas de final, Flamengo e Bayern de Munique. Acho que todo torcedor fazia esse cálculo, fazia para a gente poder tentar fugir, não pegar um grande europeu, né, como o Bayern já nas oitavas, enfim. Mas eu creio que da mesma forma que teve jogo contra o Chelsea, eu também acredito que vai haver um jogo tem jogo contra o Bayern. Ah, mas aí o Bayern não, o Bayern é favorito. Discutir isso, para mim, isso não está nem na questão da discussão. O Bayern é favorito, né? Não tem da onde a gente tirar isso. Mas você não pode negar que o Flamengo também tem um baita de um time, que hoje o Flamengo tem jogo. Eu não acredito que se o Flamengo perder, seja de goleada, que o Flamengo vai entrar desconcentrado, o Flamengo não vai jogar bem, né? Igual eu costumo dizer, o tipo de jogo do Chelsea e do Bayern de Munique é um jogo que o Flamengo gosta de jogar, porque são times que gostam de atacar, são times que gostam de pressionar lá na frente, são times que deixam, né, tentam sufocar o adversário, e o Flamengo gosta desse tipo de jogo, porque o Flamengo impõe o seu ritmo de jogo, o Flamengo impõe o seu ritmo de toque de bola, né, na saída, né, da saída do meio campo para tentar um ataque mais rápido. E o Flamengo, às vezes, você pode ver que o Flamengo tem dificuldade quando pega aqueles times que jogam totalmente retrancados. Os times que jogam retrancados, o Flamengo às vezes tem a dificuldade de furar a retranca, né? Mas os times que jogam mais abertos, que deixam o adversário jogar, que deixam o Flamengo jogar, o Flamengo se dá bem, o Flamengo acaba demonstrando o seu futebol. Então, domingo agora, próximo domingo, às 4 horas da tarde, horário aqui dos Estados Unidos, 5 horas da tarde, horário do Brasil, Flamengo e Bayern de Munique. Cara, ao nosso favor, eu acho que a gente vai ter o calor. O jogo vai ser em Miami, né? 4 horas da tarde, nós estamos no verão aqui, 4 horas da tarde de um horário de verão, tem feito ontem, hoje, esses dias tem feito bastante calor. Semana passada o clima estava um pouco ameno, porque ainda você conseguia 18, 20 graus, só que agora já está batendo 40 graus, 38. Então a gente tem a nosso favor esse calor, né? Porque os caras jogam no Rio de Janeiro, pô. Ah, não joga no verão? Logo, joga no verão. Os caras terminam de jogar em dezembro e começam a jogar em janeiro, pô. Né? No final de janeiro, metade para frente, de 22, 23 de janeiro, mesmo assim é muito quente. Então, eu acho que a gente tem esse calor ao nosso favor, né? Igual hoje, os caras do Bayern de Munique estavam passando sufoco, cara, com calor. Né? Teve jogador que caiu, os caras tiveram que botar gelo ali nas costas e tudo, na nuca, jogar água gelada, porque eles não estão acostumados com esse calor. Eles não jogam nesse calor, eles não jogam nessa época do ano. Né? Eles estão voltando eles vão como iniciar a temporada, eles estão em pré-temporada, né? Então, e lá na Europa, enfim, eles não vão jogar nesse calor e eles vão sentir um pouco de dificuldade. Né? Então, falando bem a verdade, eu creio que o Flamengo tem uma chance. Foi igual o Botafogo
Botafogo e PSG. Os caras acreditaram que ele tinha 1% de chance, cara, e eles foram em cima desse 1% e conseguiram a vitória, né? Eu volto a falar disso porque, para mim, foi uma baita de uma vitória do Botafogo em cima do PSG. Muita gente já dava o Botafogo antes de começar o campeonato, que o Botafogo não passaria para a segunda fase, né? E por pouco não passa em primeiro no grupo, né? E agora, assim, por pouco ele não passa em primeiro no grupo. Se ele empata contra o Atlético de Madrid, ele tinha passado em primeiro. Mas aí, por bobeada lá da zaga, infelizmente o Botafogo acabou perdendo de 1-0, né? E aí ficou para o Flamengo. Bahia, se a gente passar das oitavas, se a gente passar pelo Bahia, já vem mais um gigante, talvez venha mais um gigante da Europa, que é o PSG, né? Então, enfim, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no sábado, Flamengo e Bahia se enfrentam no domingo, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai dar essa oitava de final. O certo é que a gente já tem um brasileiro nas quartas de final. Isso é certo, porque Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas, então tem um brasileiro nas quartas. Eu espero que o Flamengo possa ser esse segundo brasileiro nas quartas e a gente vai torcer bastante para que isso aconteça, né? Saiu a escalação hoje, o Flamengo vai jogar contra o Los Angeles Futebol Clube, Los Angeles FC, né? E a escalação saiu e o Flamengo vai entrar com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro. A surpresa para mim é isso aí, é Everton, Araújo, Alan, Arrascaeta e Luiz Araújo, né? Lá na frente, Pedro e Everton, Cebolinha. Essa escalação diz muito sobre o jogo de domingo que vem, né? Talvez ele não usaria o Arrascaeta, dependendo quem tivesse passado para as oitavas, ele não usaria o Arrascaeta hoje. E ele usa o Arrascaeta hoje, provavelmente ele não vai usar o Arrascaeta como titular no jogo da semana que vem. Inclusive, eu vi uma pessoa falando, o Alênio lá do Abre Alas FC, falando que ele pensa dessa forma, que provavelmente por ele ter escalado o Arrascaeta hoje, domingo que vem o Arrascaeta não entra como titular. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa, ele vai usar o Plata e o Bruno Henrique lá na frente como titular, né? Para poder, porque são os caras, querendo ou não, são os caras que impõem mais ritmo de jogo, conseguem pressionar mais, né? Então a gente torce para que o Arrascaeta faça um baita de um jogo e quem entrar domingo que vem entre totalmente concentrado para que a gente também faça um baita de um jogo domingo que vem. E aí agora volta à tona aquela questão dos sul-americanos e europeus, né? O Zico, né, o maior de todos lá do Flamengo, ele falou algo muito certo. Os caras estão usando como desculpa porque é calor, porque é final de temporada, porque isso, porque aquilo. Mas quando é para a gente, quando é para os sul-americanos, lá no final do ano, os caras estão com, principalmente os times brasileiros, estão com quase 80 jogos. Eu vi algumas pessoas fazendo cálculo de quando começou a temporada, o ano passado, a temporada europeia, né? E até agora, os caras que mais jogaram fizeram 55 ou 60 jogos, se eu não me engano, alguma coisa assim, 50 jogos ou 55. Pegaram dessa mesma época quantos jogos os times brasileiros tinham feito até agora. Os times brasileiros jogaram mais do que os europeus, né? Então, assim, essa tese acaba caindo por terra. Existe, lógico que existe cansaço, os caras estão em fim de temporada, a gente entende tudo isso. Mas aí parece que as pessoas usam essa desculpa para diminuir o feito dos brasileiros, cara. O feito dos brasileiros, porque ninguém imaginava que os brasileiros... já tem 3 brasileiros nas oitavas de final, né? Falta o Fluminense conseguir agora sua vaga, né? O que muita gente dizia é que o Flamengo e o Palmeiras eles eram candidatos a passar de fase, a passar para as oitavas. O Fluminense e o Botafogo não. E o que a gente viu é que já temos 3 lá nas oitavas de final. Então, assim,
essa competição mostra muito com relação assim, à força do futebol brasileiro, pô, a força do futebol sul-americano. Né? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado mais do futebol brasileiro. Então, é lógico que os caras, o investimento deles é muito maior, pô. O Flamengo para comprar um time brasileiro para comprar um jogador de 20 milhões de euros é um sacrifício, pô. Você não vê um time brasileiro pagando 30 milhões de euros num jogador, não tem condições. Agora, 30 milhões de euros para um time europeu é troco, cara. Isso é troco de bala, pô. Entendeu? Isso aí, os caras compram um jogador lá por 80, 70, 90, 100 milhões de euros. Né? E a gente está longe disso, infelizmente. Mas a questão é a moeda. Mas se a moeda fosse 1 por 1, né? Se o futebol brasileiro tivesse condição de pagar igual se paga na Europa, talvez o futebol europeu não seria tão forte quanto ele é, né? Porque se você olha quantos jogadores sul-americanos tem em cada time lá da Europa, né? Não estou dizendo aqui que os caras não são melhores, eles estão em outro patamar, mas tem que ver que são ali o quê? De 7 a 10 times, né? Que estão no top 10 ali, top 7, top 10. O resto, cara, é segunda prateleira, e a segunda prateleira tem muito time brasileiro que está ali jogando de igual para igual e às vezes melhor. Entendeu? Então, é isso aí. Flamengo e Los Angeles FC logo mais. Domingo que vem, Flamengo e Bayern de Munique. Né? Então, que corra tudo bem para o Flamengo, que dê tudo certo e que a gente consiga avançar mais uma etapa nesse torneio mundial. Vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, compartilhe com as pessoas que você conhece, deixa o like, porque o like ele é muito importante, ajuda demais aqui o canal. Vocês não têm ideia do quanto ajuda aqui cada like que é deixado nos vídeos, tá bom? E compartilha, ok? Com as pessoas que você conhece. Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.